As estruturas eram simples, mas eram de forma objetiva. O engajamento do petroleiro e da petroleira em todas as lutas da categoria, ele foi fundamental desde o início. Obviamente, lutar por melhores salários, mas principalmente por melhores condições de trabalho. Olá, tá começando mais um podcast da Rádio NF. Tudo bem, Juliana? Oi, Álvaro. Tudo bem? Vamos para mais um programa. E essa edição é pra lá de especial. É isso mesmo. Vamos falar dos 25 anos do Sindipetro NF. Um quarto de século e muitas histórias para contar. Além disso, muitas lutas, mobilizações, conquistas e, acima de tudo, resistência. Exatamente, e vamos ouvir quem participou do início dessa trajetória. Vamos conversar com os 3 primeiros coordenadores do Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense. Está aqui com a gente Luiz Carlos Mendonça, o popular Meio Quilo. E também com Antônio Carlos Rangel e Fernando Carvalho. Podcast da Rádio NF. Política, sindicalismo e movimentos sociais. O primeiro coordenador do Sindipetro NF foi Luiz Carlos Mendonça. Falando nisso, talvez fique difícil ligar o nome à pessoa, né? Mas se a gente disser meio quilo, aí a coisa muda de figura. Tudo bem, meio quilo? É um prazer ter você aqui com a gente, ainda mais para falar sobre o aniversário do sindicato. Vamos lá atrás. Como tudo começou? É um prazer estar, com vocês, principalmente hoje já numa estrutura, graças a Deus, consolidada, da minha pessoa, Luiz Carlos Mendonça, Meio Quilo, porque esse apelido do Meio Quilo veio do meu pai lá do armazém, onde a gente trabalhou no mercado, mais antiga. E aí, estudante da escola técnica, já me envolvia com Grêmio, etc. Passamos no concurso da Petrobras em 85, e assim foi chegando lá na bacia já e tal, começamos a entender a necessidade da organização. Então teve a questão da Petros também, que a gente fez não entendia, porque a gente entrou, a regra do jogo era aposentadoria com 25 anos, mas vida que segue. E aí, no meio do momento, a gente estava sindicalizado ao Rio de Janeiro, e assim nós fizemos, entramos para dentro da chapa do RJ, disputamos, e no meio do plebiscito, à época, nós utilizamos um instrumento do plebiscito, onde era o quê? A divisão não era dividir para governar, nem para ganhar, era porque, de fato, nós não vimos um trabalho efetivo à época. E assim que a gente começou a fazer o procedimento perante o nosso estatuto, cumprimos o estatuto e fizemos a base. E após o plebiscito, a gente puxou a eleição, e aonde eu estava encabeçando. Para mim foi uma grande honra e entender que poder contribuir. Eu sou suspeito de falar algumas coisas, referendar nomes de um e de outro, para não esquecer de ninguém. Mas todos aqueles que contribuíram, no chão da fábrica estão aí, graças a Deus. Luta e resistência. Olá, Antônio Carlos Rangel. É um prazer ter você aqui com a gente. O Sindipetro NF está completando 25 anos. Lá no início, quais eram os maiores desafios à frente do sindicato? O Sindipetro NF completa 25 anos e esse período ele pode ser definido em uma única palavra: luta. Desde o início, no processo de criação do Sindipetro, a questão da luta ela já se fez presente. Porque antes nós tínhamos, quando do início da atividade da Bacia de Campos, a partir da descoberta de garoupa e de enxova, nós tínhamos a nossa base de trabalhadores ligada aos sindicatos petroleiros do Rio de Janeiro. Então foi uma luta grande para que houvesse a separação dessa base daqui da Bacia de Campos, aquela então ligada ao Rio de Janeiro, e a criação do sindicato próprio aqui na Bacia. Esse foi o primeiro grande momento de luta e de definição. Tivemos também, a partir da criação do NF, os trabalhos junto à categoria, uma situação completamente diferente de tudo que se encontrava no restante do Brasil afora no movimento sindical. Aqui nós tínhamos, por exemplo, petroleiros que vinham de todo lugar do Brasil para embarcar nas plataformas da unidade. E você só tinha contato com esses petroleiros, por exemplo, no dia do embarque, no aeroporto lá de Macaé. Na época não tínhamos nem aeroporto aqui em Campos ou Cabo Frio, era só o aeroporto de Macaé.
Então nós tínhamos muito pouco tempo de contato, de diálogo, de debate com a categoria petroleira. Esse foi um grande desafio também para nós naquele momento. E depois o processo de consolidação, a partir de uma série de demandas que foram surgindo, demandas logo de cara, algumas históricas, como a mudança de escala de trabalho, de 14 por 14 para 14 por 21, para o petroleiro embarcado, e que ali ficou caracterizada a capacidade de luta, de engajamento e de obtenção de seus objetivos por parte da categoria petroleira. Oi, Fernando, tudo bem? Fala pra gente quais eram as principais bandeiras de luta do sindicato na época em que você estava à frente da coordenação. Bom, o NF surgiu a partir de uma necessidade que a gente tinha de buscar respostas e ações mais rápidas, sobretudo para muitas demandas regionais que a gente tinha, né? Em 1996, até então a existência que era do Sindipetro RJ, que representava os trabalhadores da Bacia de Campos, e a gente tinha algumas especificidades muito significativas na Bacia de Campos. Então, essa demanda foi crescendo e a gente sentiu à época a necessidade de criar o Sindipetro NF. Eu diria que as bandeiras de luta eram muitas, né? A gente vinha de 2 grandes acidentes na Bacia de Campos, em Enxova em 84 e depois em Enxova também em 88. Acidente esse que eu estava embarcado, inclusive, nesse período, em 1988, na plataforma de central de Enxova. E a gente tinha um alto índice de acidentes na Bacia de Campos. Então, essa era uma bandeira significativa de luta nossa aqui, melhorar as condições de trabalho, obviamente, lutar por melhores salários, mas principalmente por melhores condições de trabalho. A situação que hoje também não é muito diferente, né? A situação de segurança nas unidades operacionais era algo que nos preocupava muito. Então, desde o início da criação do NF, essa era uma bandeira significativa. A gente poder ter uma maior segurança nos voos, uma maior segurança a bordo, lutar por uma escala de trabalho mais humanizado, uma escala de trabalho que também, dentre outras coisas, proporcionava ao trabalhador um maior convívio com a sua família, mas não apenas isso, mas também que proporcionasse, eu diria, uma maior segurança. Então eram muitas as demandas e o NF, nesse período, nós tivemos muito trabalho em função disso, né? E sem se descolar das questões nacionais, porque pegamos um período também bastante difícil, porque esse período de criação do NF foi posterior à greve de 95, que foi uma greve histórica dos petroleiros, e os sindicatos ficaram em situação financeira bastante complicada por conta do bloqueio de nossas contas, por conta de toda a repressão que o governo FHC se impôs aos trabalhadores. Então, o NF surgiu também em cima desse cenário como um todo. Então, os desafios eram muitos e eu não tenho dúvida que o NF se saiu muito bem, e isso é, de certa forma, verificado nas conquistas posteriores que os trabalhadores da Bacia de Campos obtiveram. Meio quilo, como foi encarado o desafio de ser o primeiro coordenador do Sindipetro NF há 25 anos? Encarar o desafio de ser o primeiro coordenador, né, uma direção colegiada, né, onde a gente entende que os votos, a participação tem que ser coletiva, e o trabalho de cada um, né, um puxando o outro, ninguém sabe nada. Aquilo foi um aprendizado muito forte, entendeu? Saber que o NF estava se tornando um dos maiores sindicatos, porque o petróleo, né, como bem finito, mas também o alavancador da economia, não só local, como a nível nacional. Então, foi gratificante. Antônio Carlos, desde aquela época, uma das principais lutas era contra a privatização da Petrobras, não é mesmo? A questão da privatização da Petrobras, ela está inserida num processo de progressivo fortalecimento da empresa, reconhecimento da sua capacidade técnica, da competência dos seus profissionais, seu corpo técnico, seu corpo de engenheiros, seus trabalhadores e trabalhadoras. E que quanto mais a Petrobras foi crescendo e mostrando essa competência, maior foi a pressão sempre crescente pela privatização da companhia. Eu acho que podemos citar 2 momentos históricos nesse período de 25 anos de luta contra a privatização. Primeiro, com Collor de Mello como presidente da República. O Collor tinha sido eleito o primeiro presidente da República, eleição direta, em 1989,
e deixou claro desde o início que queria a privatização da Petrobras, e houve uma luta intensa da categoria petroleira em todo o Brasil. A categoria no final sai vitoriosa e consegue bloquear a intenção do Collor de Mello de privatização da Petrobras, entrega do patrimônio naquele momento, e o outro já com Fernando Henrique Cardoso como presidente da República, quando nós fizemos uma greve de 32 dias, 1995, mês de maio, e conseguimos também ali bloquear a intenção do governo Fernando Henrique de entregar o patrimônio da Petrobras a outros que não fossem aqueles ligados à sociedade, aos brasileiros e brasileiras. A Petrobras é uma empresa pública criada por brasileiros e brasileiras e uma empresa de sucesso. Isso sempre incomodou muito. O episódio mais recente da descoberta do pré-sal, e o pré-sal já ser hoje o principal responsável pelo abastecimento de derivados de petróleo e gás para todo o território nacional, é uma prova incontestável do sucesso da companhia e das ambições que ela desperta em governos descompromissados com o Brasil. Fernando Carvalho, no ano que aconteceu a tragédia da P-36, você estava coordenador da entidade. Como foi lidar com essa situação? Bom, eu fui coordenador do NF até março de 2004. E ao longo desse período, a gente vivenciou inúmeras situações de tensão, de preocupação, de luta, de engajamento, de dor, de tristeza. Foram muitos os momentos que a gente passou ao longo desse período. Mas o acidente da P-36 foi uma sequência de acidentes que a gente teve na Petrobras a nível nacional. A gente já tinha ocorrido o acidente na Baía de Guanabara, do derramamento de óleo. O mesmo acontecendo também no Rio Iguaçu, lá no Paraná. E, posteriormente, o pior deles, que foi o acidente da P-36, que vitimou 11 companheiros nossos. Foi um período muito doloroso, triste, inclusive, de lembrar, porque para a gente que vivenciou o contato ali muito próximo da família, das esposas, foi muito doloroso vivenciar cada dia daquele. E principalmente porque a gente sabia que aquele acidente podia ter sido evitado. Então, dentre muitos momentos que a gente vivenciou, eu citaria o da P-36, porque eu era o coordenador do sindicato, o acidente foi em 2001, março de 2001, e eu tinha as minhas responsabilidades enquanto coordenador do sindicato, mas eu sou um ser humano, então era inevitável também que a gente se envolvesse do ponto de vista sentimental, inclusive, que a gente vivenciou muito, acompanhou muito a dor das famílias. Então foi um período assim difícil, para mim especialmente difícil, porque a gente tinha que manter a sobriedade o tempo todo, a firmeza o tempo todo, mas era inevitável a gente se sensibilizar também com a dor do outro e perder companheiros é muito doloroso. Então, esse período da P-36 foi algo que me marcou muito, sabe? E que nos faz pensar assim, como que num piscar de olhos a vida pode ir embora. Então, foi um momento muito difícil. Meio quilo, o engajamento dos trabalhadores naquela época foi muito grande, não é? Naquele momento também a gente entendendo que tinha que ter um engajamento dos trabalhadores. O que adianta formar o sindicato sem base? Então, para isso, a gente também trabalho de formiguinha, né? E entendemos também que não era só com a gente do petróleo, entendemos que tinha que conversar com outras categorias, foi aí que a gente trabalhou com os bancários, o pessoal da SEDAI, com os estudantes, o pessoal da escola técnica, e por aí foi. Ou seja, era um sindicato além do muro. Antônio Carlos, praticamente a mesma pergunta para você. O engajamento dos trabalhadores foi fundamental para a sustentação do sindicato? O engajamento do petroleiro e da petroleira em todas as lutas da categoria, ele foi fundamental desde o início para que o Sindipetro-NF criasse essa marca de ser um sindicato de luta, ser um sindicato combativo. É o maior sindicato de petroleiros do Brasil, não só do ponto de vista quantitativo, mas também do ponto de vista qualitativo, de mobilização de suas bases, e é um processo de mobilização que não é fácil de ser feito, porque nós temos todo tipo de regime de trabalho, por exemplo, aqui na Bacia de Campos, tem um pessoal de turno, pessoal de sobreaviso, pessoal administrativo, pessoal que trabalha no terminal, e com todas essas dificuldades, o sindicato de luta
é a marca registrada maior nesses 25 anos desde a criação do Sindipetro NF. Fernando, qual comparação você faz do momento atual do Sindipetro NF em relação àquela da fundação há 25 anos? Eu costumo dizer que o momento atual que o movimento sindical, não apenas o movimento sindical petroleiro, mas o movimento sindical como um todo, o momento que se vive hoje é talvez um dos mais, se não o mais difícil que a gente enfrenta ao longo das últimas décadas, né? Nós pegamos o governo Collor, pegamos o governo Itamar, depois Fernando Henrique, enfim, períodos que a gente teve que enfrentar muito a política neoliberal do governo, né? Períodos que a gente teve perdas salariais, períodos esses que a gente, inclusive, teve que, em função da conjuntura, pelo menos uma vez a gente teve que dar um indicativo de aceitação de proposta de acordo coletivo com reajuste zero, porque fazia leitura da conjuntura como um todo e da correlação de forças, e isso se fez necessário naquele período. Mas eu diria que nada parecido com o que a gente tem hoje. Hoje a gente tem um governo genocida, a gente tem um governo fascista, e a gente tem muita dificuldade para sentar e negociar com a direção da Petrobras. Ao longo do governo Fernando Henrique, do Itamar Franco, inclusive, a gente conseguia fazer isso, com todas as dificuldades que a gente tinha, mas tinha diálogo, era possível. Hoje a gente enfrenta um processo acelerado de venda do patrimônio nacional, de perda de refinarias, de perda de unidades, de negligência com a questão da segurança do trabalhador, um período que também a categoria acaba se afastando um pouco também por uma sequência de coisas. Então, os desafios do movimento sindical, especialmente o movimento sindical petroleiro, que é sobre o qual nós estamos falando aqui, requer uma dedicação muito grande. Então, se eu tivesse que fazer uma comparação, por mais que tenhamos tido muitas dificuldades naquele período, e é verdade que as tivemos, mas eu diria que o momento atual é um momento pior, porque nós tínhamos governos que nós éramos extremamente contrários, pessoas na direção da companhia extremamente neoliberais, mas que a gente tinha diálogo, que a gente conseguia conversar, que as pessoas ainda, com todas as dificuldades, mas reconheciam a importância do movimento sindical. O que a gente tem hoje é a negação de tudo isso. Então, eu costumo dizer que o movimento sindical precisa se reinventar e, obviamente, que isso não é fácil. Se faz necessário muita discussão, muita leitura do momento das pessoas. O petroleiro de hoje certamente não é o mesmo petroleiro, não tem os mesmos anseios, os mesmos desejos, as mesmas vontades de 10, 20, 30 anos atrás. Então é um desafio muito grande de fazer essa leitura, de identificar isso e encontrar mecanismos que possam manter a chama do inconformismo viva, manter acesa a chama da combatividade extremamente viva, porque o momento requer isso. Então é um momento de significativa importância e de um desafio muito grande para os companheiros que estão na direção do sindicato. Meio quilo, a estrutura do sindicato também era muito diferente, né? As estruturas eram simples, mas eram de forma objetiva, né? Aí tivemos o trabalho pela Pastoral da Terra, pelo MST, a gente vai conhecer dentro da questão da própria Igreja Católica também, a discussão com os padres progressistas da região. Nós somos uma cidade onde temos 2 bispos, onde tem a questão da tradicionalista, né? Respeitamos, mas também a gente tem que respeitar, mas também a nossa posição também tem que ser colocada. E com isso fomos aprendendo, sempre aprendendo. A gente não sabe nada, cada dia é um aprendizado. E dentro desse aprendizado, né, das greves, desde o início de 90, 91, depois veio 95, né, que foi a de 32 dias que a gente ocupou, de fato, fizemos um trabalho de base. CSN já tinha sido privatizada, onde os trabalhadores da CSN ocuparam o CSN, né? E caiu dos dois lados, ou seja, a gente buscar a história. Morreram os trabalhadores, morreram gente do Exército, e nós, foi a primeira greve depois do governo Fernando Henrique, entendeu? Ficamos 32 dias, ficamos com salário zerado, contra-cheque zerado, demissões, ou seja, conquistamos já vinha de conquista do 14 por 21,
ou seja, todas as nossas lutas dentro do acordo coletivo, qualificando os trabalhadores, cada um NR, vamos buscar as NRs, transporte aéreo, vamos buscar os companheiros que conhecem do transporte aéreo, trazer para a gente, ou seja, qualificamos os trabalhadores, qualificamos nós também, porque antes de estar diretor, eu sou operador de produção, sou técnico, graduado hoje, graças a Deus, em Direito, com pós em Petróleo Ambiental, ou seja, conversamos com o pessoal da Fundacentro sobre a questão do risco químico, trouxemos curso de nanotecnologia, olha só. Antônio Carlos, agora a gente quer saber de você. Quais são as maiores diferenças para o momento atual em termos políticos? Penso que o momento atual é decisivo, até porque não dizer bastante complicado, para o futuro do Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense e, quem sabe, para o movimento sindical no Brasil, porque nós temos um processo de reforma sindical, reforma previdenciária, que, na verdade, sob a capa de reformas, fazem uma brutal retirada de direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, esse é um dado muito importante na conjuntura adversa que nós estamos vivendo nos últimos 4 ou 5 anos, principalmente. Um outro aspecto que nós temos que citar é a mudança no mundo do trabalho, a uberização, a precarização do trabalhador, da trabalhadora, o trabalhador que trabalha 44, 48 horas por semana e não tem direitos, não tem uma carteira assinada, não recolhe INSS, não tem seguro, não tem nada. A questão mais recente do home office, que faz com que o trabalhador fique dentro de casa e fique ainda mais desconectado, muitas vezes, do mundo real do trabalho, às vezes não contribuindo para o fortalecimento dos laços de solidariedade de classe que tem que existir em qualquer categoria que se quer combativa, que se quer de luta. E o principal aspecto, nós estamos sob o pior governo da história do Brasil desde o processo de redemocratização. Esse é um governo absolutamente tosco, absolutamente descompromissado com o Brasil, é um governo que nos envergonha, é um governo de característica genocida, basta ver tudo o que não tem feito para evitar uma tragédia maior durante a pandemia do Covid-19, e é um grande desafio para nós também lutarmos e em nenhum momento baixarmos a guarda diante desse governo naquilo que ele quer desmontar o Brasil, no geral, e desmontar a Petrobras no particular. Fernando, nos anos de 2019, 2020 e nesse 2021, estamos mergulhados em um cenário de extremas perdas em relação aos direitos trabalhistas e aos avanços sociais. Do seu ponto de vista, como as novas gerações de petroleiros devem agir diante dessa realidade? Eu diria que desde o golpe de 2016, os petroleiros vêm perdendo muito, né? A companhia e o governo abriu um leque de maldades em relação aos trabalhadores que a gente vem acumulando uma sucessão de perdas muito grande, né? Perdas de condições de trabalho, perdas salariais. E o governo, nefasto governo, direção da Petrobras, que obviamente realiza dentro da Petrobras essa política reacionária, mesquinha, tacanha e extremamente nociva ao conjunto dos trabalhadores e da sociedade como um todo, a direção da Petrobras realiza exatamente aquilo que o governo, do ponto de vista nacional, vem fazendo. Então, a gente é obrigado a reconhecer, eles têm sido hábeis, extremamente rápidos naquilo que eles estão fazendo e abrir uma série de ações simultâneas que muitas das vezes criam uma dificuldade imensa para as direções sindicais, né? E para a categoria por extensão. Um período de venda de ativos muito grande, planos de demissões voluntárias que incentivou uma boa parte dos companheiros a se desligarem da Petrobras. Paralelamente a isso, as dificuldades de negociação com empresas são imensas. O ataque aos nossos fundos de pensão. Então, quer dizer, abriu várias frentes de trabalho, se é que eu posso mencionar assim, e que muitas das vezes cria uma dificuldade imensa para as direções sindicais
se mobilizar em relação a isso. Em um período também a pandemia ajudou para isso, quer dizer, as pessoas não indo mais aos seus locais de trabalho, para você mobilizar já é muito difícil. No NF sempre foi muito difícil, embora a gente sempre conseguiu isso também. Eu costumava dizer na época que você fazer movimento sindical, por exemplo, com offshore é extremamente difícil, porque você vai lá no aeroporto, por exemplo, você conversa com as pessoas e depois você fica 15 dias sem ter contatos com eles, a não ser por telefone ou por e-mail na época. Enfim, diferente de uma unidade, de um banco, de uma siderurgia, de uma fábrica, que você vai ali no portão da fábrica, você está conversando com o trabalhador. Então, a gente sempre teve muita dificuldade de fazer sindicalismo dessa forma, porque era um desafio, né? Você mobilizar os trabalhadores de uma plataforma é difícil, porque o camarada vai, você conversa com ele quando ele está embarcando, depois você fica 15 dias sem vê-lo, e quando ele desembarca, ele quer ir embora logo para a casa dele, você só vai ter contato de novo quando ele vier da folga. Então, sempre foi muito difícil, mas a gente sempre conseguiu. Com todas as dificuldades, a gente sempre conseguiu. As atuais direções, elas têm uma dificuldade adicional a essa, que é a conjuntura, que é a perda de condições, que é o desmanche social que esse governo está impondo não apenas aos trabalhadores da Petrobras, mas à classe trabalhadora como um todo. E no nosso caso específico, as perdas são significativas. Então, é um desafio. Eu acho que a gente precisa fazer, assim que possível, seminários, analisar mais profundamente alternativas de contrapor a tudo isso, aprofundar, tentar diminuir a distância das direções para a categoria, e que não é por culpa das direções, mas a conjuntura acabou levando a isso também. Toda a propaganda enganosa que a Lava Jato proferiu ao longo dos últimos anos na sociedade como um todo, e inclusive, principalmente em relação aos petroleiros, e jogando por tabela parte significativa da responsabilidade daqueles que fizeram malfeitos na companhia sobre alguns companheiros do PT, do movimento sindical, enfim. Então, tem muito trabalho a ser feito, não é fácil, não é rápido, mas se faz necessário que seja feito. Então, eu acho que as direções que já passaram pelo movimento sindical também podem contribuir nesse sentido, e eu me coloco sempre à disposição para isso também, para contribuir naquilo que for necessário e que for possível, mas é um desafio imenso, imenso, porque o período atual é um período de destruição total e que passa necessariamente pelas eleições de 22, não única e exclusivamente, mas os trabalhadores têm que estar cientes disso também, do seu papel importante em relação ao processo eleitoral do próximo ano, e eu espero que os petroleiros, de certa forma, estejam muito engajados e que eles possam, eu espero que isso seja verdadeiro, possam defender aqueles que efetivamente sempre estiveram ao lado dos trabalhadores. Para fechar, meio quilo, tem alguma história que foi marcante para você? Foi numa greve, acho que foi P12, que onde a gente entregou a plataforma e negociamos o seguinte: vamos entregar produzindo, mas normal. No meio do caminho, quando a gente estava entregando, o cara foi e mandou um helicóptero para pegar eu e o outro companheiro Carlos, companheiro do Rio, da instrumentação, para levar nós dois. E aí eu estava na sala do Cheprat, tranquei a porta, falei: olha só, pode ligar agora e fala o seguinte, manda 3 helicópteros, eu vou com o Burão, vou descer todo mundo e você vai pegar agora a plataforma fechada. Foi aonde ele falou: não, calma aí, ligou, o helicóptero voltou e a gente não desembarcou. A gente foi trocado, né? Eu me senti trocado ali naquele momento, né? Para manter a produção e o agrupamento também em tempo real, porque aí a gente foi amadurecendo a parada da produção, o controle da produção na mão dos trabalhadores. Foi aí que veio a greve de 2001, porque a lei de greve não fala do quantitativo, fala do 30% para atender a necessidade básica da população. Então, daí a gente deu esse salto de qualidade. Chegamos até 2011, quando a gente interditou a primeira plataforma P33, essa é uma foto no jornal o Globo, com uma linha corroída, e aí, dali para frente, só foi aprendizado. E para fechar, é aquilo. Eu acho que, respeitando todas as posições de alguns segmentos, né, que seja, está aí. Nós estamos passando agora, no momento, por um governo, né, não preciso nem falar fascista, genocídio, assassino, mas que está precisando da classe trabalhadora de novo. E agora, sábado, dia 3, nós vamos estar na rua de novo, cada um com as suas proteções, usando as máscaras, entendeu? Aquele trabalhadora nosso, espalhado por esse Brasil,
quiçá no mundo, pode procurar o Sindipetro NF, porque se procurar, se chegar para perto, não mexe com o formigueiro, não. Quem não tem medo de formigueiro não mexe com as formigas, tá bom? Luta e resistência, Cícero Guedes presente. E não podia deixar de ser um aprendizado com o senhor meu pai. Humilde sempre, humilhado jamais. Um abraço a todos, foi um prazer. Agora, para fechar com o Antônio Carlos, e você? Tem algum episódio que te marcou e é inesquecível nessa passagem pela coordenação? São muitas histórias inesquecíveis ao longo desses 25 anos. Uma que eu sempre gosto de citar, ainda lá no início, e esse país ainda era governado por militares, nós fazíamos um processo de silcagem de camisas de malha com a propaganda da campanha do 14 por 21, que tinha como slogan questão de vida. E essa silcagem, essa estamparia, né, das plataformas, das camisas, eram feitas nas plataformas, de maneira meio às escondidas durante os nossos horários de folga, nossos turnos de folga. E todas as plataformas, na época, Garopa, Namorado 1, Namorado 2, Shine 1, Shine 2, Enxova, todo mundo participava, uma coisa muito bonita. O fruto está aí até hoje, na escala de trabalho 14 por 21. A greve de 1995, contra o governo Fernando Henrique Cardoso, durou 32 dias, muita luta, muito sofrimento, muito desgaste, mas no final a categoria petroleira conseguiu se impor, conseguiu evitar o desmonte completo da Petrobras naquele momento. O acidente da P-36, que levou a vida de 11 companheiros nossos em março de 2001, e o momento no qual eu fui designado pela diretoria do Sindipetro NF para participar como oficialmente integrante da diretoria do NF, na comissão que investigou as causas daquele acidente. Todos esses são momentos marcantes da história do NF e um momento presente, um momento de consolidação do Sindipetro NF. Então você olha para trás, vê que tem uma história que vai se consolidando. No entanto, ao olhar para frente, você observa que não tem como baixar a guarda. Tem muita coisa para fazer para diante e a capacidade de luta que a marca registrada do Sindipetro NF, ela tem que continuar presente para que o Sindipetro possa continuar respondendo aos desafios impostos por o tempo atual que nós estamos vivendo. Fernando, o que você diria a um petroleiro que está chegando à categoria agora e, eventualmente, ainda não está afiliado ao sindicato? Você acredita que é fácil conversar com um jovem a ingressar no movimento sindical atualmente? Bem, se eu tivesse que dizer algo para um petroleiro recém-chegado à Petrobras, à categoria petroleira, primeiro ele dá os parabéns por fazer parte dessa categoria, que é uma categoria de um valor incomensurável na trajetória dessa empresa e, por que não dizer, do país. Então é um motivo de muito orgulho. E dizer também para ele que ele precisa fazer quase que imediatamente a sua sindicalização ao sindicato que o representa do ponto de vista regional. O sindicato existe para se contrapor à lógica do patrão, né? Então, quem defende o trabalhador e sempre será, em última instância, o sindicato. Então, o trabalhador precisa ter essa consciência. Ainda que o jovem de hoje não seja o mesmo e nem tenha os mesmos anseios de 10, 20, 30, 40 anos atrás. Porque hoje a gente tem novas tecnologias, o mundo mudou, a realidade que se tem hoje é diferente. Eu vejo, até mesmo em relação a mim, em relação aos meus filhos, quando eu tinha a idade deles, o que eu pensava e o que eles pensam hoje. Então a gente vê essa realidade mudou muito. Mas se tem uma coisa que não mudou, é isso. Ou seja, os sindicatos continuam defendendo e sempre será assim o trabalhador. Então o trabalhador precisa ter consciência disso. Independente de novas tecnologias, independente de novos cenários, o trabalhador precisa, assim que for admitido na companhia, buscar o seu sindicato e se sindicalizar. E não apenas ficar seguindo essa lógica da empresa, porque a empresa, sobretudo nesses últimos 5 anos, o que ela tem feito é exaustivamente buscar colocar na cabeça do trabalhador que o sindicato não o representa, que o sindicato quer lhe prejudicar. E o resultado da recente eleição para Petros, de certa forma, mostrou isso. A gente pode ficar aqui fazendo inúmeras análises do resultado e certamente que merecem análises diferentes, mas fato concreto é que a chapa que ganhou é uma chapa apoiada pela direção da empresa.
Quer dizer, uma chapa vagas que a priori deveriam ser ocupadas por trabalhadores, por companheiros nossos, ainda que concepções políticas e ideológicas diferentes, mas são vagas destinadas aos participantes, aos trabalhadores. E infelizmente não foi isso que aconteceu. Então, os eleitos lá foram pessoas bancadas, indicadas, patrocinadas pela direção da companhia, e a gente não pode aceitar isso passivamente. Então, de novo, o desafio é imenso. A gente precisa despertar nesse jovem a importância dele estar num sindicato. Então, eu volto a dizer aquilo que em alguma outra oportunidade eu já coloquei aqui. O desafio é grande, a gente precisa discutir, mas a gente precisa primeiro entender o anseio desse jovem que chega à companhia. E não é um processo de agora. Eu diria que esse processo já se iniciou e é preciso ser feito para ontem. A gente precisa monitorar isso. O sindicato só existe se houver uma categoria, se ele se sentir representado ali. Então a gente precisa diuturnamente diminuir a distância entre esse jovem trabalhador e o sindicato. Eu quero saudar e parabenizar o Sindipetro NF pela passagem dos seus 25 anos de existência. Essa entidade de importância singular no movimento sindical petroleiro. Entidade essa que a gente teve a felicidade de fazer parte, de poder construir ao longo desses últimos anos. Eu fico particularmente muito feliz porque a gente cresceu junto com o Sindipetro NF também. Então, o Sindipetro NF jamais sairá das nossas lembranças, das nossas recordações. E uma saudação especial também a todas as diretorias que se constituíram ao longo de todos esses anos, a diretoria atual também, uma saudação especial aos funcionários do Sindipetro por conta do trabalho incrível que eles fazem ao longo desses anos todos. Então, fica aqui meus parabéns e que a gente possa comemorar muitos outros anos de existência para esse sindicato que surgiu a partir de demandas regionais, mas que hoje se torna certamente o maior sindicato dos petroleiros no país inteiro, de uma importância vital, não somente nos dias de hoje, mas para o futuro de toda a categoria petroleira. Meus parabéns. Bom, gente, ficamos por aqui, mas na semana que vem tem mais. Tchau, tchau, Álvaro. Valeu, Juliana. Um abraço, gente.